Aí, pronto. Porque eu acho que Oi. eu estou Oi. como anfitriã. Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Antônio Carlos Vaz, conhecido por Cacau, e faço parte do grupo de pesquisa Sociedade, Educação e Cultura, um grupo que foi criado, a professora Michele Melina Gleica. Só está aparecendo esse nome para mim, viu, Michele? Os outros 4, 5 não estão aparecendo. Ótimo. A Michele é a professora com o maior nome da educação brasileira. Tem uns 4, 5 sobrenomes. A Michele também é professora do nosso grupo, também é pesquisadora. Contamos ainda no grupo como pesquisadores com a professora Thelma Polato e com o professor Fábio Fuzzi, que é de origem japonesa também. Esse grupo começou em 2019 e nós tivemos aí, a pandemia fez com que a gente segurasse um pouco, porque trabalhamos demais durante esse período e agora estamos voltando às atividades com essas lives que a gente fará uma vez por mês, aos sábados, abrindo espaço para que pessoas que ainda não participem do grupo possam conhecer o grupo e participar na sequência das atividades de pesquisa e de discussões. Hoje a gente começa, então, essa nova série, esse novo momento do nosso grupo, recebendo aqui a professora Ana Mami Yamaguchi, PhD em Educação, professora da Universidade de Educação de Hokkaido, no Japão. Então, o tema de hoje é Diálogos Brasil-Japão pela Educação, e a ideia, então, é que a gente ouça a fala da professora Ana e, em seguida, a gente faça um debate, uma discussão, enfim, daquilo que cada um possa perguntar. Eu vou estar anotando aqui o que vocês perguntarem no bate-papo e, no final, a gente vai estabelecendo esse diálogo. Então, agradeço muito ao aceite da professora Ana Yamaguchi e que a gente possa fazer um dia bacana de intercâmbio e de aprendizagem. Então, Ana, seja bem-vindo aqui pelo nosso grupo da Universidade Cruzeiro do Sul e um bom trabalho para você. Muito obrigada. Prazer. Bom, o professor Antônio, o Cacau já me apresentou. Meu nome é Ana Yamaguchi, já moro há 30 anos no Japão. E os meus primeiros anos morei em Kobe, não sei se alguém conhece, é mais para o sul de Tóquio, mas moro há 25 anos em Hokkaido, que é o extremo norte do Japão. Então, como é que é o sistema do Japão? O sistema no Japão, eu vou usar a nomenclatura antiga do Brasil, que agora é ensino fundamental, ensino médio, só que no Japão o sistema educacional ainda é dividido em escola primária, escola ginasial, 6 anos de escola primária, 6 anos de escola ginasial e 3 anos de escola colegial, e a nomenclatura, traduzindo ao pé da letra, é exatamente escola primária, ginasial e colegial. E a escola primária, ginasial, é a etapa obrigatória. E esse slide tá meio difícil de ver, mas eu acho que eu só coloquei para ter uma ideia o quanto que o governo usa em educação, em cada etapa de educação. Então, por exemplo, a educação primária, 1/4 da verba em educação é usado em escola primária, e 15% escola ginasial, e quase 13% no ensino médio, e 17,6% no ensino superior. Eu acho que no Brasil, a verba que o governo usa de educação para o ensino superior é bem maior do que no Japão. E a taxa de frequência é quase 100% em todos os níveis, incluindo o ensino superior, que é de 83%.
3,2%. Eu acho que é um dos mais altos do mundo. E o número de escolas particulares é alto somente na educação infantil e no ensino superior, que é semelhante com o Brasil, eu acho, o número de universidades particulares. Mas o ensino obrigatório, principalmente o ensino primário, que seria o fundamental 1 ao 6, o número de escolas particulares é quase inexistente. Eu acho que é mais na região de Tóquio, ou se não, tipo Yokohama, que ainda existe várias escolas particulares, mas, por exemplo, onde eu moro, em Hokkaido, dá para contar nos dedos, principalmente ensino primário. Eu acho que se tiver uma escola é bastante, em toda a região de Hokkaido. Mas o Japão é uma sociedade que, por exemplo, aqui eu coloquei alguns números, é uma sociedade que está envelhecendo muito rápido. O número de crianças tem, tipo, isso daqui é uma coisa da cultura japonesa, nós não contamos os anos da maneira como, por exemplo, 1950, a gente chama de Showa 25, ou se não, 1990, a gente chama da era Heisei, segundo ano. E atualmente nós estamos na era Reiwa, 2021 era 3. Então a gente está, esse ano, Reiwa, quarto ano. É a maneira que a gente conta os anos. Então, como se dá para ver nesse gráfico, isso daqui são o número de alunos, no caso do Brasil, seria o Fundamental 1 ao 6. Esse daqui é o número de alunos do Fundamental 7 ao 9, e esse daqui no ensino, o marrom, seria o ensino médio, que o pico foi nos anos 80, e desde os anos 80 tem decrescido rapidamente. E como se vê, por exemplo, o Brasil, o número de pessoas acima de 65 anos é menos que 10%, enquanto no Japão é quase 30%, mas o número de crianças com menos de 15 anos é apenas 11% da população. É um problema muito grande. O ano letivo no Japão, nas escolas, com exceção das universidades, são divididas em 3 semestres, e o ano letivo começa em abril. Então, agora é maio, estamos no segundo mês do novo ano. E nas universidades, os semestres são divididos em apenas 2 semestres, em geral. E o currículo é unificado no país inteiro, de acordo com as diretrizes de ensino estabelecido pelo Ministério da Educação, e é revisado a cada 10 anos. E os livros didáticos são distribuídos gratuitamente em todas as escolas públicas desde 63, e algo que eu não sei se é típico japonês, é que há exames periódicos de saúde na escola. Então, tem exame de clínica geral, oftalmologia, otorrinolaringologia e odontologia. Tudo feito na escola e quase todos os anos. Mas eu acho que no Japão existe esses exames periódicos nas escolas, porque o sistema de saúde, não existe o sistema de saúde gratuito, tipo o SUS do Brasil. Então, aqui não existe nada gratuito. O único exame gratuito é esses exames de saúde realizados na escola. E em relação à educação infantil, a educação infantil ainda é dividida entre creche e pré-escola. Creche é para crianças de 0 a 6 anos e é controlado pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, e o objetivo é apenas cuidar das crianças, enquanto a pré-escola é controlado pelo Ministério da Educação, e os professores precisam ter licenciatura e aceita crianças a partir de 3 anos. E o programa deve seguir as diretrizes de ensino estabelecidas pelo Ministério. Então, esse é uma grande diferença, e quando a criança vai para a escola primária, ou para o Fundamental 1,
os professores acham que as crianças que vêm da pré-escola conseguem ler e escrever, enquanto que as crianças que vêm da creche não são muito bons sei lá, eles não têm tanto conhecimento quanto as crianças da pré-escola. E para para diminuir essa diferença entre crianças que vêm da creche e crianças que vêm da pré-escola, em 2006 criaram o que a gente chama Ninte Kodomoen. Kodomo é criança, é tipo, parque, escola. Então, seria uma mistura entre creche e pré-escola, mas seria uma mistura, só que ainda não, o número de Kodomoen, que a gente chama, são muito poucos. O verde é a quantidade de crianças, por exemplo, crianças de 4 anos que vão para o Kodomoen é apenas 14%, enquanto que as crianças de 4 anos que frequentam pré-escola é 40% e creche 42%. E um outro detalhe no Japão, isso daqui é a maneira que os japoneses fazem a contagem. A gente não conta em 1000, tipo no Brasil, ou senão no Ocidente, 1000 milhões. No Japão é 10.000, a cada 4 zeros, no caso. Então, aqui, por exemplo, tem 96,3, a gente chama isso daqui de man. Man são 10.000. Então, isso quer dizer que seria 6,3 man. Nin é pessoas, então seria 963 mil pessoas. Isso daqui é uma outra curiosidade sobre o Japão. Então, eu sempre me perco em termos de números, porque eles sempre contam em termos de 4 zeros. Depois do man, o próximo, em português seria 1.000 milhões, em japonês seria man oku. Mas oku seria isso daqui mais 4 zeros. Fazem as contas, eu já me perco. E 1 ano de pré-escola. Então, esse 1 ano de pré-escola, tanto na escola primária, no ensino, no ginásio e colégio já muda um pouco, mas escola primária mais ou menos tem o mesmo tipo de ano. Um ano seria mais ou menos bem semelhante. E no Japão, todas as escolas têm essa cerimônia de ingresso, que aqui seria Nyuenshiki, que seria uma cerimônia que todos os alunos novos vão com uma roupa bonitinha, e é uma cerimônia de mais ou menos 1 hora ou 2 horas, e os pais também participam. E em pré-escolas particulares, geralmente existem ônibus escolar para buscar as crianças perto de casa. Agora, as escolas públicas não têm ônibus, infelizmente. E as escolas pré-infantis, as pré-escolas dão muita ênfase em trabalhos em grupo, leituras de livros e aulas de canto sempre no piano. Todas as professoras da pré-escola e no caso do Brasil seria fundamental 1 ao 6, um dos requisitos importantes para ser professor é saber tocar piano. Então, todos os professores de pré-escola tocam piano. Isso aqui é a primavera, época das cerejeiras. E também é algo muito comum no Japão, que algumas vezes por ano tem os dias que os pais podem participar, visitar a escola e participar das aulas. Isso daqui é o exame médico, exame odontológico e horário do almoço. E nas pré-escolas, dependendo da escola, tem lanche feito pela escola todos os dias, mas tipo, aqui, pelo que eu vejo, são aquele marmitinha que os pais mandam que os pais mandam para as crianças comerem à tarde. É um almoço feito pelos pais. E educação ambiental também é muito enfatizada aqui, as crianças participando da plantação e colheita da horta,
passeio em parques e esportes. E como a gente tinha conversado no começo, 2 eventos muito importantes, tanto na pré-escola quanto em outros níveis de educação, que é o Undokai, que seria, não sei, aqui eu coloquei dia do esporte, mas é uma gincana esportiva, com vários tipos de competições com vários tipos de esportes, e apresentação teatral, que seria que todas as classes treinam por alguns meses para apresentar uma peça. E tipo, esse daqui eu acho que era, eu nem lembro direito, Cinderela, talvez? E a região onde eu moro é uma região fria, que a temperatura, dependendo da região, pode até descer para menos 40. Onde eu moro é em torno de menos 15, menos 20, a temperatura mínima. Então, o verão, temos 6 meses com bastante neve, e as crianças vão para a escola com roupas de esqui, e para poder brincar à vontade fora. E a formatura, que é um evento muito importante, tanto para as crianças quanto para os pais. Esse daqui seria um ano de uma escola, uma pré-escola. Agora, a escola primária. Essas são as aulas anuais. Então, no primeiro ano, eu acho que vendo aqui o número, as matérias, deve ter matérias que não existem no Brasil, tipo estudo da vida cotidiana, ou se não, educação doméstica, que as crianças aprendem culinária, por exemplo. E esses são os números de aulas, e um dia na escola primária. As crianças chegam nas escolas entre 8h15 e 8h30, e os pais não são permitidos levar a criança para a escola. A criança precisa ir para a escola sozinha, andando. Então, cada escola tem uma certa área, tipo, se você mora num certo bairro, a criança precisa frequentar tal escola. Então, as escolas já estão denominadas de acordo com o bairro que você mora, e no começo, principalmente em abril, com crianças de 6 anos, primeira vez que andam sozinhas, sem os pais por perto, então tem a Associação de Pais e Mestres, o APM, que a gente ajuda no trânsito, para as crianças não terem nenhum problema. E entre 8h30 e 8h40, geralmente é horário ou as crianças chegam na escola e em vez de descansar ou ler algum livro, ou se não, às vezes os pais podem ir para a escola e ler livro para as crianças. E daí 8h40, 45, começa o que eles chamam Asanokai. Asanokai é uma cerimônia da manhã, que as crianças anunciam o início das aulas e os eventos principais do dia. E cada dia são crianças diferentes, grupos diferentes de crianças que fazem esse Asanokai. E na escola primária, as aulas são de 45 minutos, e no ginásio, ensino médio, são 50 minutos. E de manhã, geralmente tem 4 aulas. Isso daqui é aula de matemática e aula de caligrafia. E na sexta série, isso aqui é aula de culinária, que seria educação doméstica, e aulas de inglês. E daí, entre 12h e 1h30, é o horário do almoço. Nas escolas primárias, os pais pagam uma certa quantidade quer dizer, o almoço não é de graça, é providenciado pela escola, mas a gente precisa pagar todo mês uma certa quantidade quer dizer, tem uma certa tarifa. Mas para pessoas assim, famílias que não conseguem pagar, tem quer dizer, meio especial, mas não é de graça. É algo que é um pouquinho diferente do Brasil. E daí, depois de comer, as crianças têm um pouquinho de tempo para brincar, e depois mais umas 2 ou às vezes 3 aulas por dia. E todas as escolas têm piscina
para as aulas de natação no verão, isso daqui é a aula de língua, isso daqui é a aula de ciências sociais no parque. E no começo do ano, todas as crianças precisam comprar escaleta, flauta para aula de música, e jogos de pintura e jogos para caligrafia. E é relativamente caro, não é tão barato, viu? E da escola primária também, uma vez por ano, tem esse Undokai, gincana esportiva. E, tipo, esse daqui é uma dança bem típica da nossa região, que a gente chama Sorão. E a apresentação artística cultural, que é também feito todo ano, na escola primária. E o que aconteceu durante a pandemia? Como é que foi no Japão? Bom, no Japão, a pandemia, as escolas fecharam no dia 2 de março. O ano letivo começa em abril. Isso quer dizer que março é o final do ano letivo. Então, 2 de março, o ano já estava... era o final do ano letivo, então já quase não tinham aulas. Então, as escolas fecharam e não tiveram muita influência nas aulas. E daí o problema foi o ano letivo de 2020, que em abril as aulas não começaram e as aulas recomeçaram apenas no dia 1º de junho. Então, no Japão, as escolas ficaram fechadas por 2 meses. Não tão comprido quanto o Brasil, mas para o Japão foi um escândalo. 2 meses sem aula foi um escândalo grande. Daí, como recuperar esses 2 meses perdidos? E daí, no dia 1º de junho, as aulas recomeçaram e as escolas pequenas, que não tinham muitos alunos, recomeçaram assim 100%, que era mais que a metade das escolas. Agora, as escolas grandes recomeçaram com um turno reduzido, por exemplo, hoje vai um grupo, amanhã é um outro grupo, e daí quando esse grupo o outro grupo não pode ir para a escola, tinham aulas síncronas, tipo agora como a gente está tendo as aulas, através do Zoom. Ou escalonamento, também é uma coisa escalonamento, por exemplo, vão para a escola, um certo grupo vai de manhã e outro grupo vai à tarde, por exemplo. Então, fizeram de tudo para manter o número de dias mínimos do ano letivo e que a criança não perca nenhum aprendizado, porque todo o currículo de um ano no Japão deve seguir de acordo com as diretrizes básicas feito pelo Ministério, e se não cumpre com as diretrizes, não é permitido ir para o ano seguinte. E só que no ano de 2020, por ter tido 2 meses sem aulas, fizeram uma exceção. Mas eu acho que todas as escolas conseguiram, por exemplo, no ano de 2020, a maioria das escolas quase não teve férias, e conseguiram, assim, recompensar as aulas desses 2 meses que ficaram fechados. E para isso, o governo aumentou o número de, por exemplo, professores, e aumentou pessoas para treinar os professores a usar os computadores, e também deu verbas para poder comprar, por exemplo, álcool gel, ou se não termômetros, para preparar a escola para poder receber as crianças no meio da pandemia. Tipo, esse daqui é uma maneira que fizeram as aulas remotas síncronas, e aqui também usaram o Google Meet. As crianças lavando as mãos, distanciamento, que é uma coisa que deram muita importância entre as pessoas e entre as carteiras. E assim, desde junho de 2020, as escolas não pararam, sempre tiveram aulas, mas com as janelas abertas, e aqui, por exemplo, mesmo no inverno, menos 15 graus, as janelas ficaram abertas, e com distanciamento entre as cadeiras, e, por exemplo, no horário do almoço, as crianças tinham que comer
quietas, não podiam ficar em grupinhos e comer conversando, ou se não, por exemplo, nas aulas de educação física, aulas de, por exemplo, futebol, em vez de fazer jogo, faziam treinos de, por exemplo, um passar a bola para o outro. Então, evitaram contatos de pessoas. E, por exemplo, um problema maior foi nas aulas de música, aulas de canto, porque quando é difícil de cantar com a máscara. E, então, muitas escolas não deram aulas de canto, mas substituíram por outras maneiras deram outras, como eu posso dizer, outras atividades que não sejam canto. Características e problemas das escolas japonesas. Bom, a escola exerce uma grande influência na vida dos alunos. Por exemplo, as férias são curtas. E durante as férias, as férias mais curtas são esses daqui, que a gente chama, são as férias de verão, que é quase um mês. E as férias de inverno são em torno de 3 semanas e primavera em torno de 10 dias. Mas durante as férias sempre tem lição de férias. E o que eles chamam de lição de férias, geralmente precisa fazer uma folha de lição por dia, de matemática e de língua, no caso do Japão, japonesa. E fora isso, precisa fazer projetos, ler livros e redações. Então, assim, tem 3 semanas de férias, mas tem lição de férias e vários projetos para fazer durante as férias. E fora isso, por exemplo, isso daqui é o dia a dia de uma escola ginasial, no caso seria o Fundamental 7 ao 9 no Brasil. E, por exemplo, as aulas de 50 minutos, o horário de almoço é apenas 40 minutos, e daí as aulas continuam. As aulas terminam, por exemplo, 4h30, Kairi no Kai seria a cerimônia de Kairi no Kai, daí o grupo de alunos fala, olha, hoje as aulas já acabaram. E daí, 4h40, começam os clubes, as atividades que a gente chama pós-aulas, que pode ser clube de campo, clube de esporte, clube de... não sei, são milhares de clubes que as escolas têm. Então, e as crianças ficam na escola até umas 7 horas, e quando voltam para casa ainda tem lição de casa. E segunda, a preferência ao sistema único de educação durante todo o ensino fundamental, que é um ensino obrigatório. Então, todos os alunos, então não tem diferença se a pessoa é inteligente ou não, se tem 7 anos, vai para o primeiro ano e todo mundo na mesma escola. Se tem 12 anos, vai para essa escola no ginásio primeiro ano, e todo mundo estuda na mesma escola. Só no ensino médio que é possível escolher o tipo de escola que você quer, e se vai seguir para a universidade, se quer curso profissionalizante ou técnico. Mas mesmo com esse sistema único, o nível de rendimento escolar entre as escolas e entre as regiões é quase inexistente, a diferença é quase inexistente. E as escolas públicas dão ênfase ao egalitarismo, tratando todos os alunos, tanto faz se são mais inteligentes ou não, da mesma maneira. E uma maneira de expressar isso, principalmente no que a gente chama no ensino ginasial, é o uso dos uniformes. Precisa usar o uniforme e o sapato, a meia, o cabelo também tem que ser ou acima do ombro ou precisa prender. E não pode fazer maquiagem, não pode usar brinco, não pode usar anel, que mais que eu lembro? É tudo uniformizado. Isso para não dar diferença, quem tem dinheiro, quem não tem, para ser todo mundo igual. Agora, as escolas particulares já têm tem a função de oferecer uma educação mais diferenciada. Então, por exemplo, na região onde eu moro, tem escola católica, tem escola budista, ou se não, tem escolas com
um programa especial, que é um programa assim, mais difícil para ir para universidades mais difíceis, e também os uniformes nessas escolas são bem mais chiques. E como eu falei no começo, no Japão, tipo, se você tem 7 anos, está no primeiro ano. Terceiro, se está com 15 anos, 9, no Fundamental 9. Então, a idade é igual à série, porque é um sistema de... é um sistema... desculpa. De aprovação automática. Só que... E como é que fazem o controle da qualidade de ensino? Com 15 anos e 18 anos, existe o vestibular. Quando vai terminar o ensino ginasial, a criança precisa prestar o vestibular e, dependendo do resultado do vestibular, vão para o ensino médio, para as escolas de ensino médio, de acordo com as notas. Isso quer dizer, dependendo da pessoa, se quer ir para um ensino médio, uma escola boa, no colégio, daí tem gente que já começa a estudar já na escola primária. Daí tem notas boas e ainda frequentam o que a gente chama de juku, que é o cursinho, para poder passar no vestibular e ter notas boas para poder ir numa escola boa. E a mesma coisa acontece no final do ensino médio, que com 18 anos tem um vestibular igual no Brasil, e igual no Brasil as escolas públicas são as escolas de elite, as escolas particulares têm algumas de elite, mas a grande maioria, o nível é mais baixo. Então, qual que é o grande problema da educação japonesa? É que eu não estou conseguindo ler o meu slide. É um ensino muito padronizado, como se deu para ver, é bem igualitário, e ao mesmo tempo é rígido e bem competitivo. E por causa do vestibular, dá muita ênfase na memorização. O que acontece? Que a redução da capacidade criativa, quer dizer, a criança tem que fazer o que os professores mandam e tem que tirar nota boa. E o desprezo, e como a promoção é automática, se você não tem interesse em estudar, você não precisa estudar, para falar a verdade, né? Então, tem gente que, assim, está, por exemplo, no último ano do ensino médio, mas não sabe nem fazer a tabuada, por exemplo. Ainda existe gente assim no Japão também. Então, não vê o porquê de precisar estudar. E a redução também da habilidade de pensar ou agir por conta própria. Assim, se você faz tudo o que o professor manda e faz direitinho, daí vai seguindo, quer dizer, vai passando de ano, e se você não quer ir, por exemplo, numa universidade de elite, mas quer ir numa universidade normal, então, assim, é só ir estudando direitinho, mas, assim, você não precisa pensar, é só fazer o que as pessoas mandam fazer e assim, dá para seguir a vida. Agora, essas pessoas que querem ir já para uma universidade assim, de elite, é o contrário, tem muito estresse e preocupação. Mas o sistema como um todo está formando alunos muito obedientes e passivos, quer dizer, cidadãos obedientes e passivos. Então, as reformas educacionais atuais, que no começo eu falei, o currículo é atualizado a cada 10 anos, mas a cada 10 anos não é apenas a atualização do conteúdo, mas também a metodologia de ensino, que agora no Japão estão visando metodologias mais ativas de aprendizagem, que a criança não seja muito passiva. Mas para isso, pelo menos dentro do Japão, criticam a existência do vestibular, que acaba causando todo esse problema no sistema educacional como um todo. Então, é um sistema educacional muito bom, mas por causa do vestibular, dão muita ênfase à memorização. E é quase impossível dar aulas assim, ativas, aulas assim, que o aluno tem mais tempo para pensar ou de fazer atividades mais fora do currículo. Então, formar cidadãos que possam pensar de maneira inovadora e com habilidade de lidar com essa sociedade em constante mudança,
E essa sociedade que está cada vez mais globalizada e cada vez mais digitalizada. Essas são as prioridades das reformas educacionais japonesas atuais. Algumas referências bibliográficas e muito obrigada. Como a gente fala em japonês, gosecho arigatou gozaimashita. Acho que eu já falei até demais. Oi, Ana, que legal, muito bom. Muito obrigado, parabéns pela tua fala. Eu anotei um monte de coisa aqui, viu? Só o que eu anotei de interesse meu de perguntar já vai gastar horas. E eu imagino aí, vem aí a Michele, que está aí, os alunos, nossos estudantes aqui, que vão trazer também bastante perguntas, imagino eu. Tem aqui algumas observações, mas enquanto os alunos estão pensando lá, gente, então podem fazer perguntas, tá? E que a gente vai trazendo aqui para a professora. Antes, deixa eu falar aqui, deixa eu falar do link, deixa eu colocar para vocês o link de presença. Eu vou colocar aqui, vocês preencham esse formulário, tá? Me digam lá se deu certo. Quem preencher lá, já me diga se deu certo, se entrou, se deu tudo ok lá, tá bom? E então vocês preencham esses dados, que é por esses dados que eu vou elaborar os certificados e mandar para o e-mail que vocês vão registrar ali, tá bom? Muito bem, legal. Nossa, que interessante, Ana. A Ana, eu a conheci, eu era professor de uma outra universidade, eu era coordenador do curso de pedagogia, e ela apareceu fazendo uma pesquisa sobre a educação brasileira, né, Ana? E aí a Ana assistiu uma aula minha, disfarçada. A Camila, deu certo então, né? Legal. A Ana assistiu a aula minha disfarçada. Eu não lembro o que eu falei que você era, Ana. Eu não lembro se eu falei se você era uma aluna nova. Aluna nova, eu acho, visitante, alguma coisa assim. Eu não lembro o que foi. E ela assistiu a minha aula e no final eu contei a verdade. Aí ela conversou com a turma, né, e tal. E foi uma experiência muito legal. E eu queria começar por essa questão, Ana. A Ana ficou deslumbrada ao olhar a heterogeneidade da turma, né? Então, a gente ali era uma turma misturada de letras, pedagogia, educação física, química, porque era um curso que tinha um eixo comum e que todas as licenciaturas faziam certas disciplinas juntos, o que era muito legal. E, e a gente estava com aquela turma, eu dava aula nessa disciplina, e você ficou surpresa, assim, você falou, nossa, que bacana, né? De todas as cores, cabelos de todos os jeitos, roupas de todos os jeitos, enfim. Você falou agora no final, você foi mostrando como pelo menos até o ginásio, a tentativa de homogeneizar é gigantesca, né? Tudo absolutamente controlado e tal. E aí, no final, você fala dessa renovação, dessa preocupação, né, que eles têm porque estão formando pessoas passivas. O Zico, que foi um jogador importante de futebol brasileiro e que jogou no Japão na sua fase final da vida, ele contava como os japoneses tinham dificuldade de ser criativos no futebol. Porque depois ele virou técnico, né? Depois de jogador ele virou técnico, e ele falava a dificuldade que era. Você falava para o cara assim, cria, inventa, e eles não conseguiam, que era um negócio assim incrível, né? Como eles são preparados de fato, né, para serem obedientes, né? Então eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso aí, Ana.
Em que pé que está? Você que está na universidade, como é que você sente o grau de resistência dos jovens japoneses a esse processo de homogeneização violento? Olha, esses últimos 10 anos tem mudado muito, e que agora o Japão vai começar com 2021, começou o novo currículo. Então, 2011 já teve a reforma anterior, que dava ênfase na criatividade e aulas mais ativas, que a gente chama Active Learning. Eu acho que em português é Active Learning também. Como é que chamaria? Não Active sei. ativo, learning é aprendizado ativo? Fica meio estranho, né? É, Sim, sim, fica aprendizado ativo. Hum? Fica aprendizado ativo. Aprendizado ativo? Então, obrigado, Vitor. Aqui no Brasil, a gente costuma usar o termo em inglês mesmo, viu, Ana? Active Learning? Não é costume, enfim, não é costume da cultura brasileira traduzir essas expressões inglesas. Mas vamos lá, Então, obrigado, Vitor. olha, muito obrigada, porque eu não sei qual que é o termo técnico no Brasil. Então, nesses últimos 10 anos, as escolas estão dando mais ênfase em tentar introduzir maneiras mais ativas nas aulas, em que o aluno seja mais ativo, principalmente pelas atividades. Deixa eu ver se eu tenho esse slide ainda, se eu acho esse... aqui. Por exemplo, nesses estudos interdisciplinares, que a gente chama Sougo Tekina Gakushu, em japonês seria. Esses estudos interdisciplinares foram introduzidos em 2002, para os alunos, e o intuito principal desses estudos era para a criança ter um projeto, pensar num título, num projeto, coletar as informações, pode ser na região, ou se não pela internet, e depois fazer uma apresentação, e sem a ajuda dos professores. Então, desde 2002, o Japão está tentando mudar essa passividade, obediência, e deixar as crianças mais criativas, primeiro pela introdução desses estudos interdisciplinares, e depois pelas essas atividades especiais, pós-aulas, que também é um lugar que as crianças têm controle sobre o que eles querem fazer. Então, essa parte azul são as matérias básicas e obrigatórias, e o currículo já é bem fixo. Agora, essa parte, o currículo é um pouquinho... língua estrangeira agora antigamente não era. E essa parte é a parte um pouquinho mais flexível, que é possível ter essas atividades mais criativas e ativas. E, pelo que eu vejo nos alunos, por exemplo, 10 anos atrás, os alunos de universidades eram realmente bem obedientes e não criativos. Então, eu também dava aula assim que, eu dava um tema e 3, por exemplo, textos que parecia que não tinha nada a ver, pedia para eles fazerem uma história. Nossa, era como se fosse dar luz, né? Porque era um processo muito difícil. Mas hoje em dia, bom, que esses estudos interdisciplinares já foi introduzido em 2002, e 10 anos depois, o currículo começou a dar mais ênfase nesse aprendizado ativo. Então, os alunos de 10 anos para cá estão bem menos passivos. Eu acho que eles estão fazendo apresentações melhores, juntando materiais e terem uma opinião, que antigamente era muito difícil fazer, eles terem uma opinião própria, né? Eles sabem, eles têm vários dados. Então, por exemplo, no futebol, eles têm muita técnica, mas não tem criatividade. Então, é isso que eu via muito nos alunos, que eles têm muito conhecimento
mas não sabem criar nada desse conhecimento que eles tinham. Então, eu treinava na universidade muito o processo deles juntarem todas as informações, ou se não verem de uma maneira, ligar todas as informações que eles aprenderam até o ensino médio. Mas hoje em dia, as crianças estão mais criativas e querem fazer apresentações. Tipo, essa semana também eu estou dando aula para o primeiro ano. Esse grupo de primeiro ano é meio louco, eu até chamo louco, né? Porque todo mundo quer fazer apresentações. E tem perguntas. Eu fico tão contente que ter perguntas também no Japão é muito difícil. As pessoas não fazem perguntas, porque acham que é desrespeito em relação ao professor. Então, quando eu fui no Brasil na sua aula, eu achei muito interessante todo mundo levantando a mão, com várias perguntas. Nossa, isso é muito bom. E é o que a gente está almejando com os alunos da universidade também. E se a gente consegue dar um curso assim, provavelmente eles vão ser professores que vão tentar dar aulas diferentes daqueles que eles tiveram durante o curso. Bom, então, eu estou Ana, sentindo uma diferença grande, principalmente nesses últimos 10 anos. e esse currículo, para mim, é encantador. Eu fiquei aqui namorando esse currículo, né? Mas deixa eu te perguntar, você falou aqui desses estudos interdisciplinares que eles foram meio ponta de lança para essa mudança, né? Mas, Isso. mas nas outras disciplinas, os professores também foram estimulados a mudar o seu comportamento também? Olha, principalmente nesse currículo, que a última reforma no conteúdo começou a ser introduzida agora em 2020, 2021, então é recente ainda, né? E nessa reforma recente, a ênfase agora é na metodologia de ensino. Então, como eu falei no último slide, agora o principal não é muito o conteúdo em si, mas a metodologia de ensino, que em todas as matérias, os professores devem tentar dar aulas em que o aluno possa participar, ou se não ter uma opinião, ou se não, por exemplo, que é possível, por exemplo, agora todos os alunos têm computador na escola e tem, por exemplo, um Wi-Fi super bom, rápido na escola, né? Então, que o professor não precisa ensinar tudo. O professor pode dar um tema e a criança pode pesquisar e pode fazer apresentações. Mas o problema é que, por exemplo, no primeiro ano, primeiro semestre, mês de abril, você precisa dar esse tipo de aula, dar essa matéria, que no Japão já é decidido cada mês, às vezes é cada aula, cada semana até, o que é preciso ensinar. Então, como é um currículo bem definido, então às vezes é difícil, se você, por exemplo, dá uma aula centrada no aluno, às vezes, dependendo da matéria, você acaba precisando de mais tempo, em vez de usar uma aula, usa 3 aulas. Sim. Mas se o currículo, se as diretrizes falam, olha, essa semana você tem que ensinar isso, semana que vem tem que ser isso, no final do mês tem que ser isso. Isso é quase impossível. É o que os professores sempre me falam. Se as diretrizes não ficarem mais flexíveis, não tem como introduzir essas aulas com centradas nos alunos, porque você precisa ser mais flexível quando não é o professor falando, olha, essa semana a gente vai aprender isso, semana que vem a gente aprende isso. Pelo menos é o que eu ouço dos professores, que o sistema como um todo precisa mudar. Mas os professores estão fazendo o que podem. Tipo, eu já vi umas aulas de matemática ótimas, que o professor, por exemplo, vai, por exemplo, ensinar divisão. E o professor não fala como é que faz uma divisão. O professor vem com balas, por exemplo, com 200 balas, fala, olha, temos 4 pessoas, como é que pode dividir essas 200 balas para 4 pessoas, por exemplo? E daí, assim, tenta ensinar as crianças a raciocinar o que é uma divisão e o que cada número, quando vai fazer divisão, significa, por exemplo. Então, tem aulas assim também. Legal. Que realmente é difícil, né? O quadro que você pintou aí do controle curricular
É terrível, né? Porque é um controle rígido mesmo, né? E aí fica difícil, é exatamente o que você falou. Como é que eu vou? Eu tenho alunos com dificuldade, então as favas, as dificuldades e vamos para o próximo ponto, né? Ou seja, estamos abandonando, né, essas crianças, né? É, deixa eu fazer aqui perguntas de dois alunos aqui. O Diogo fez uma pergunta interessante. Se há homens na pré-escola como professores? Uma pergunta ótima. Sabe que eu não sei dos números, porque aqui como foi visto, tem diretor que é homem, mas se tem homem, olha, vou ser sincera, nunca vi. É, A porcentagem, será que eu tenho aqui o número? Porque eu sei que o número de professores o número de homens, eu não tenho esses dados aqui no momento. Eu sei que o número de professores mulheres na educação infantil deve ser pelo menos 80%, mas não é que não existe. Eu sei que na creche existe. A creche, por exemplo, perto de casa eu já vi homens. E na pré-escola também existe, mas deve ser muito pouco. então Agora, na escola... deve ser semelhante ao Brasil, né? Imagino. No ensino ginasial, e principalmente o ensino médio, tem mais homens do que mulheres. Agora, o ensino primário, que seria o fundamental 1 ou 6, tem mais mulheres que homens. E na pré-escola também, a maioria, eu acho que 80% pelo menos são mulheres. Se for 80%, eu imagino, só pela minha Deixa percepção eu também. ver. Então Eu tem mais achei no uns Japão do dados que aqui. agora. Olha, Legal. achei uns dados. Na pré-escola, a quantidade de homens, deixa eu ver, está bem baixo, então deve ser uns 2, 3%. E na escola primária é 35%. E na escola ginásio, 60%. E no ensino médio é mais de 80% de homens. Nossa. Achei os dados. Então, acho que dá para dizer que é bem diferente da realidade brasileira, porque esse na escola primária aqui no Brasil está longe desse percentual que você falou, né? Qual que é o da primária mesmo? É em torno de 30, em torno de 35. Nossa. Quantidade de homens. Eu não sei o percentual aqui no Brasil. Não sei se alguém sabe, Michele, se alguém tem essa informação. Olha, é um número alto comparado ao Brasil. 35% é um número alto. É que no Japão a profissão de professor é visto como uma profissão, como é que eu posso dizer? Estável. O salário pode não ser muito alto, mas é estável. Então, você não, portanto que não faça nada assim estranho, você continua até a aposentadoria. E o estranho é estranho mesmo, né? Legal. Tem uma outra pergunta Cacau. aqui. Oi. Oi, eu estava tentando procurar aqui também para achar esses dados, né? Se há mesmo um percentual significativo. Não achei da educação infantil, mas assim, por alto na internet, essa referência dos homens no ensino fundamental e não traz esse percentual específico. Fala, né, dessa diminuição da presença do homem na educação infantil, né? Tem alguns dados que falam de 19% dos homens atuando na docência do ensino fundamental. Então, assim, se no ensino fundamental já é 19%, que é bem baixo, na educação infantil isso deve ser muito menor, né?
19%, realmente é baixo, hein? Percentuais de homens para o grid de baixo, ó, 4% na educação infantil. Mas, assim, são dados que eu estou pegando, assim, não é uma pesquisa Mas não deve ser referenciada, muito... né? Mas são dados que estão sendo trazidos aqui. Quando eu joguei essa informação, foi o que Aham. apareceu, ó. E eu acho que não deve ser muito diferente mesmo. Acho que é por aí mesmo, Michele. Né? Tem um aqui que está citando o censo e está falando de homens na educação infantil, cerca de 3%. Ah, então é semelhante do Japão, né? Não, o dado que você apresentou aí é um pouco mais alto, né? Não, olha, é que eu não sei como, é que eu tenho esse slide, só que eu não sei onde é que está no computador, é que eu estou vendo os dados, dá para ver. É um gráfico, mas assim, a porcentagem na educação infantil é muito baixa, pode ser uns 2% também. Ah, tá. Tá. Então, É que eu não aí estamos estou vendo juntos. números, é um gráfico só. Aham. Certo. Ana, o Vitor fez uma pergunta muito específica, mas não é bem da educação. Enfim, é o seguinte, ele tem interesse em fazer intercâmbio no Japão, e ele tem uma tia que mora no Japão. E ele pergunta se para fazer esse intercâmbio é obrigatório ter parente no Japão. Que tipo de intercâmbio seria? Seria Acho que para estudar. Acho que para estudar. Eu entendi isso, Vitor. Se você quiser ligar o microfone e explicar. Sim, seria para estudar mesmo. Para Ficaria uns 3 estudar meses por lá, mais ou menos. em que etapa de ensino? O ensino superior. No ensino superior? Isso. Pera, eu acho que eu tenho um slide que explica sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. Então, espera só um minutinho, tá bom? Ok. Deixa eu dizer. Podem ir conversando, viu? Porque eu vou procurar é o meu slide antigo, Cacau, que eu usei na sua escola. Eu tenho interesse em 2 lugares, né? O Canadá e o Japão. Aí, já que tem uma tia que mora no Japão, acho que já, né? Já meio caminho andado. Assim, se for na universidade, eu acho que seria... É mais fácil de entrar do que na... Deixa eu ver se tem aqui. Achei. Deixa eu ver se eu acho esse slide e eu já... Então, se for na educação superior, talvez seja mais fácil, porque existe... achei. Só que... agora eu não sei onde eu estou no Zoom, me perdi. Não, é só você falar aqui que... Não está aparecendo a tua imagem. Tá, me achei. Não, é que eu perdi o... achei. Olha, esse daqui é como se transferir das escolas brasileiras para as escolas japonesas. Então, por exemplo, do ensino fundamental, é quase impossível entrar num colégio normal aqui do Japão, porque o exame não existe para uma lacuna especial para estrangeiros, e daí é melhor terminar o ensino médio no Brasil. Agora, as universidades já têm um exame especial, tem uma lacuna especial para pessoas que não falam japonês. Então, eu acho que é possível. É só você escolher o tipo de universidade e ver quais são as... Mas você fala inglês? Ou japonês? Sim, eu falo só inglês, aí eu queria ir para poder aprimorar, né? Então, porque daí precisa escolher uma universidade que tenha que ofereçam cursos para estrangeiros em inglês. Porque tem universidades que aceitam estrangeiros, mas que quase não existem cursos em inglês. Por exemplo, a universidade onde eu dou aula, não existe cursos em inglês, quase nada, é quase zero. Então, não vem para onde eu estou.
Agora, as universidades grandes, por exemplo, na região de Tóquio, por exemplo, tem várias universidades que oferecem cursos em inglês para estrangeiros, e tem uma lacuna especial para estrangeiros. Que legal. Boa sorte. Então, nesse caso, eu teria que aprender japonês, né? E olha, o nível de japonês na universidade é difícil, que precisa ler livros em japonês, precisa escrever reports em japonês. Isso não é fácil, não, viu? Eu entraria em inglês, viu? Eu acho que você Ok. aprende mais, tá bom? Obrigado, viu? Tá, imagina. Ana, Oi. a Jonaira Hum. pergunta sobre aquelas atividades extracurriculares, se os alunos é que escolhem a modalidade que eles querem fazer, ou se a escola é que determina e eles só escolhem o que fazer, ou se eles são obrigados a fazer tudo. Olha, essas atividades extracurriculares, eles variam de acordo com a escola, de acordo com o nível, se está no primeiro ano do primário ou se está no ginásio. E, por exemplo, tem professores que usam essas atividades extracurriculares para a criança estudar para o vestibular, por exemplo, que eles chamam de Jishu. Ou se não para dar provas, por exemplo. Então, ou se não, às vezes, para atividades realmente extracurriculares que não está no currículo, para que a criança pode fazer algum projeto. Então, depende muito da escola. É um dos únicos lugares que a escola ainda tem um pouquinho de liberdade de decidir o que querem fazer. Certo. A Tayane fez uma pergunta aqui sobre como são as academias no Japão. Eu acho que você está se referindo, Tayane, à academia de ginástica, é isso? É isso. Sim. Que tipo de academia? É que no Brasil, em cada esquina tem uma academia de ginástica, né? Isso é uma febre, né? Então, não sei se tem isso. Academia onde as pessoas vão fazer ginástica, vão fazer musculação, Vão fazer exercícios. Eu acho que é igual ao Brasil. É. Que essas academias são particulares, né? E às vezes a cidade tem um clube esportivo que é barato, né? Então você paga só uma certa quantidade e pode ter aulas, ou se não pode usar o ginásio de esportes, ou se não pode, por exemplo, ir para a academia, né? Fazer correr, ou se não fazer musculatura. Mas tem essas academias particulares que é igual às academias do Brasil. E essas são mais caras e a variedade de preço é de acordo com o tipo de programa oferecido. Eu acho que nesse sentido não varia, não muda muito com o Brasil, mas também a gente tem essas academias e clubes esportivos públicos. Acho que cada região, cada bairro tem um clube esportivo público. Nossa, que bacana, hein? Ana, Ana, mas assim... Oi. Não, só para entrar na questão da Tayane, né? Depois ela está falando aqui de festivais, mas eu queria, em relação ao Japão, talvez a prática de exercícios nas escolas é muito mais enfatizada do que aqui no Brasil? Esse cuidado e bem-estar, né? Porque assim, né? Não desmerecendo os colegas aí da educação física, mas às vezes a licenciatura ou a ação de educação física ou fazer atividade física fica como um aspecto secundário, né? Por exemplo, no ensino fundamental, a aula de educação física um dia por semana, né? Por exemplo, no ensino fundamental, as crianças não frequentam muito as aulas de educação física. Olha, no Japão, eu estava procurando o número de aulas.
Eu O número de estou aulas de exagerando, educação... tá? É mais, né? Mais, né? Mas é só para falar assim que muitas vezes dá-se aqui no país, né, um caráter secundário, dá mais ênfase ao português e à matemática do que às práticas relacionadas ao cuidado do corpo, movimentação. Olha, o número de aulas de educação física no primeiro ano é 102, são 3 aulas por semana. E no quinto, sexto ano já diminui, né? São 60 aulas semanais, 50, não. Então, são 1,7 semanais e 60 aulas, 55 anuais. E esse número de aulas são... Então, por exemplo, aulas de matemática é mais. Só que as aulas de educação física tem mais aulas de educação física do que aulas de música, por exemplo, né? Então, no Japão, dão muita ênfase, porque na educação física dão importância e tem um currículo que as crianças até aprendem ginástica. Ginástica, assim, como é que eu posso dizer? Ginástica de barra. Ginástica artística. Ginástica artística, no caso, que aprendem a pular isso, aqueles negócios altos, né? Isso. Antigamente se chamava ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Então, Isso. e todo mundo que agora tem que ser meio mudou. flexível. Quem não é Isso. flexível sofre, por exemplo. É que mudou a nomenclatura agora, já tem algum tempo, que é ginástica artística, não mais ginástica olímpica. Então, aqui ainda dão muita ênfase na ginástica olímpica? Artística. Artística. Artística, ao mesmo tempo que tem um programa com esportes, né? Que seria por exemplo, futebol, voleibol, handball, tênis. Eu acho que esses 10... e o beisebol, né? Que são as atividades principais. E dentro de um ano, as crianças aprendem todas essas modalidades. E principalmente agora, durante o corona, então, por exemplo, esse dia dos gincana esportiva, a criança treina, tipo corrida. Esse daqui é um esporte também que, bom, a criança precisa ter agilidade, trabalhar em grupo, e todas as escolas têm esse tipo, isso daqui é fora, né? Como é que eu posso dizer? O quadro esportivo é enorme esse daqui. E dentro da escola, dependendo da escola, tem até 2 lugares para as crianças poderem praticar esportes. Então, no Japão, eu acho que é um currículo que dá muita importância à educação física, à educação moral agora, e à música, a educação artística e música também. Deixa eu já encaixar uma pergunta aqui do Vitor. Eu não estou pulando, não, viu, Camila? Fique tranquila que eu vou voltar lá. É só para engatar na observação da professora. O Lucas pergunta aqui. Eu falei, Vitor, é o Lucas, desculpa. É o Lucas. As aulas de música são de músicas clássicas ou instrumentos no geral e cada um segue o estilo que quer? Olha, ninguém segue o estilo que quer, e são aulas de música quer dizer, leitura de... partituras, deixa eu ver, eu acho que eu tinha colocado, né, Então, no primeiro ano, todas as crianças aprendem a tocar escaleta, e para isso as crianças precisam ler as partituras, aprendem a ler partitura, e, quer dizer, dar um piano para cada um é muito difícil, então, em vez de piano, eles treinam com escaleta. E daí, a partir do terceiro ano, todas as crianças compram a flauta e tocam a flauta. Então, isso é parte do currículo, né, das aulas de música, e fora isso, por exemplo, a escola onde meus filhos foram, eles tinham uma pequena orquestra. Então, também
fora a flauta e a escaleta, eles aprenderam a tocar quase todos os instrumentos. Tipo, eu acho que aqui na apresentação artística, tipo, esse instrumento tradicional japonês, taiko, também é algo que... E aqui, assim, isso aqui era um grupo de alunos, e aqui acho que tinham outros alunos tocando outros instrumentos. Então, todas as crianças aprendem, pelo menos, a tocar escaleta e flauta, com certeza. E, fora isso, tem aulas sobre música clássica e música tradicional japonesa, e música, assim, e também tocam músicas, quer dizer, que os jovens assistem, músicas modernas, sei lá, o J-pop, né, que a gente chama, que são as músicas de grupos japoneses, e, bom, e aulas de canto. Eu acho que assim, música é visto de uma maneira geral, não só, assim, cada um dá o que quer, e já tem um currículo, as diretrizes, todas decididas pelo Ministério. Então, eles têm livros para essas aulas de música e precisam seguir o currículo de acordo com o que está no livro ou no currículo. Se quiser mudança, só daqui a 10 anos, né? A cada 10 anos é revisto. Isso. É isso, né? As músicas também. O Lucas ainda pergunta se instrumentos como baixo, guitarra, bateria, então é por conta própria se o aluno quiser aprender. Olha, na escola... na escola dos meus filhos tinha gente tocando guitarra, violão, bateria, e principalmente no colégio, por exemplo, uma desses clubes, né, pós-aula, que, por exemplo, na escola onde a minha filha está, no ensino médio, a escola que a minha filha vai, ela faz parte de um grupo de música, bando de música que fala? Banda. Pode ser banda. Ou grupo, é banda. Né? Quando você falou banda, eu pensei que você ia falar de um bando de louco, alguma coisa assim. Em japonês é bando. É banda. E a minha filha, ela toca base que chama? Guitarra. Baixo. Isso. Baixo. Meu português está terrível. Então, é uma banda com baixo, guitarra e bateria? Bateria. Não é drums, né? Bateria e o vocalista, e é uma banda, né? Normal. Banda. Que no japonês é bando. Bando. É complicado. Ana, a Camila pergunta se as escolas oferecem disciplinas eletivas. De repente, um aluno quer uma trajetória profissional, ele está pensando numa coisa, ele tem interesse numa disciplina específica. Se tem isso? Numa escola normal? Normal quer dizer... Isso, no ensino fundamental, médio. Ensino fundamental? No ginásio. Ensino fundamental não tem. Não. Se existe no ensino médio. Por exemplo, no ensino médio, que seria... a criança pode escolher entre exatas e, por exemplo, bunketori, que é bunke, exatas ou humanas, no caso? Humanas. Isso, exatas ou humanas. Então, no primeiro ano, todo mundo aprende junto, e daí no segundo ano já divide. Humanas e exatas. Biológicas entram na área de exatas. E é a única hora que, assim, a criança pode escolher o curso que quer. E se, por exemplo, no terceiro ano, a criança quer prestar medicina, daí dá ênfase nas matérias, daí pega as matérias que vai ajudar no vestibular. Então, no terceiro ano e segundo ano do ensino médio, começa a ter essas matérias eletivas, mas até
término do ensino fundamental praticamente não existe. Isso foi assim no Brasil até a LDB de 1971, que você tinha aqui o ensino clássico. Ensino clássico. Então, que já encaminhava também para diferentes áreas, né? E a LDB de 71 modificou isso. Mas a gente tinha isso parecido aqui. Ana, a Lívia pergunta se, com relação às aulas de educação física, se as escolas têm alguma preocupação de focar, por exemplo, em formação de atletas. Olha, na aula de educação física em si, porque educação física no Japão não é apenas esportes e a parte física, eles aprendem também não sei, no japonês é Hoken. Hoken é, por exemplo, se alguém se machuca, assim, por exemplo, se alguém machuca, como é que pode, quais são primeiros socorros, ou se não, o que seria vírus, bactérias, coisas assim, também eles aprendem na aula de educação física, junto com a educação física. E atletas não é nas aulas de educação física, mas é nesses clubes, atividades pós-aulas, por exemplo, desde o primário tem esse, por exemplo, se você quer ser jogador de futebol, daí você entra nesse clube de futebol da escola, ou se não, de algum clube particular, também é possível, e vai praticando. Mas nas aulas de educação física, não dão ênfase para ser atleta. Todo mundo aprende, assim, conhecimento básico. Uhum. O Lucas pergunta se, com o crescimento da J-League, com esse crescimento do futebol, né, do interesse pelo japonês por futebol, se isso se reflete na escola também. Ou seja, o futebol tem um certo privilégio. Todas as escolas têm clubes de futebol agora. Quer dizer, esses clubes que a gente chama são esses clubes pós-aulas, que as crianças se juntam, né, e fazem o treino por 1 hora, 2 horas, e geralmente tem um professor da escola, não é assim um professor de futebol, senão um professor de educação física, é um professor normal da escola que toma conta dessas crianças, desse clube que as crianças fazem. Ou senão, às vezes, no final de semana, até os pais que ajudam a desenvolver as técnicas das crianças, por exemplo. E daí tem campeonato entre as escolas, e campeonato municipal, campeonato estadual, campeonato nacional e talvez até internacional. Esses campeonatos existem como estrutura dentro da sociedade. Legal. Deixa eu te perguntar, questões, por exemplo, ligadas a gênero, sexualidade, isso aparece na escola? Se aparece, em que momento? Olha, a primeira vez que a criança tem educação sexual, atualmente é no 4º ano, ensino fundamental 4, no caso, mas, assim, é visto bem. Aqui no Japão ainda não dão muita ênfase, ainda é meio tabu, mas estão querendo dar mais ênfase e preparar as crianças para não ficarem grávidas quando não querem criança, né, por exemplo. Afinal de contas, né? E estão tentando introduzir e dar aulas mais intensivas, mas, por enquanto, é meio superficial ainda, pelo que eu ouvi dizer. Então, tem movimentos para pelo menos, para realmente fazer parte do currículo. E, Ana, você como estrangeira, tua família é estrangeira, né? Teu marido é holandês, os teus filhos nasceram no Japão, né? Como é a vida de um estrangeiro no Japão?
vocês chegam a ser considerados japoneses por estar lá há tantos anos, né? Você já está há 30 anos aí, né? Não, a É. gente nunca vai ser japonês, porque é uma cultura diferente. Eu não sou japonesa também. Eu não entendo a parte japonês, mas eu acho que os meus filhos, eles são japoneses, que eles nasceram, cresceram aqui e estudaram na escola japonesa. Eu acho que eles são japoneses e são considerados parte da sociedade. Agora, eu e meu marido, como crescemos no exterior, a nossa base é onde a gente cresce, né? Afinal de contas. E nosso coração também pertence a onde a gente cresce, né? E você e seu marido sofrem algum tipo de discriminação por não serem japoneses? Eu acho que o japonês não discrimina assim abertamente, igual nos Estados Unidos, ou se não mesmo na Europa. Os japoneses podem até evitar, mas assim, não vai ser agressivo, ou se não vai falar para você, você está fazendo coisa errada. Eles podem até te evitar, isso acontece. E tem vários, realmente, estrangeiros que não conseguem se adaptar à escola japonesa e acabam colocando as crianças em escolas internacionais, ou se não, vários brasileiros que acabam colocando filhos de brasileiros em escolas brasileiras por não se adaptarem à escola japonesa. Então, eu acho que é de cada um, mas o principal é que você precisa entender a língua, senão é difícil se adaptar ao dia a dia do Japão, porque é muito difícil, é muito diferente. E ninguém vai falar, olha, você está fazendo algo errado. Eu fui descobrir muitas coisas depois de 10 anos, por exemplo, né? É? Ninguém dá um toque, então? Ninguém dá um toque, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Na marra. Mas isso a gente pode interpretar também que eles são zero invasivos, né? De uma certa maneira, é positivo ou negativo, bom, depende, né? Eu gostaria de ter aprendido mais rápido, né? Sim, mas acho que tem aquele receio de não atravessar um certo grau de intimidade, né? Porque a cultura japonesa não é uma cultura de proximidade, de afetividade, né, Ana? Exatamente. Então, parece que cria um... Oi, Michele. Posso fazer uma pergunta? Eu queria saber da professora Ana em relação às crianças com deficiência, como que é o processo educativo, escolas especiais, salas especiais, elas no Japão também têm essa perspectiva de educação inclusiva. Eu acho que o primeiro slide pode ajudar a explicação um pouco. Esse daqui. A verba para escolas com pessoas com School for Special Needs Education, 3,9%, é muito pouco. A educação inclusiva quase não existe, é quase inexistente. A única coisa que mudou nesses últimos 5 anos foi que, por exemplo, numa escola normal, porque numa escola normal você tem que ser normal, senão você não pode ir para a escola. Se você não pode, por exemplo, subir as escadas, não tem como frequentar uma escola normal. Por exemplo, no Brasil. Nesse ponto, eu acho que o Brasil está mais avançado. E daí a pessoa precisa ir numa escola especial. Só que 5 anos atrás as leis mudaram e numa escola normal eles fizeram uma classe com pessoas com necessidades especiais. Mas, por exemplo, se o primeiro ano tem 5 classes, é apenas uma classe com pessoas com algum tipo de deficiência, que não pode frequentar uma escola normal. E também tem essas escolas para pessoas com vários tipos de deficiência, essas escolas especiais. Mas educação inclusiva ainda é uma coisa que o Japão precisa trabalhar. E o Lucas está perguntando aqui em relação à assistência psicológica, se as escolas japonesas têm assistência psicológica, há debate sobre ansiedade, algum tipo de transtorno psicológico.
Olha, o Eu Japão está queria, tentando, nos Ana, últimos... Oi. eu queria ligar nessa pergunta do Lucas com uma questão importante, que é sobre a pressão sobre os jovens e o fato do Japão estar entre os países com mais alto índice de suicídio de jovens. Acho que a pergunta dele tem a ver com essa questão que eu já tinha separado para te perguntar também. Olha, a questão do suicídio, mesmo entre as crianças, é um problema grande no Japão. E, para evitar, e geralmente esses suicídios acontecem decorrente ao bullying. No Brasil, no português é bullying também? A gente chama de bullying. É, decorrente ao bullying, que eu acho que esse bullying acontece por causa da pressão, né, de todo mundo ter que ser igual e que às vezes você quer ser, que você não pode se expressar. Então, uma maneira de você se expressar é fazendo bullying, e geralmente é em grupo. E isso, em vários casos, não vários, né, mas em alguns casos acaba dando em suicídio. E para isso não acontecer, tem um grupo, quer dizer, acho que uns 10 anos atrás, o Japão está tentando colocar assistentes, né, que dão assistentes, como é que eu não seria, Lógico. assistentes com especialidade em psicologia, alguma coisa assim. Só que, Aham. assim, a pessoa não fica na escola. Então, por exemplo, em um mês, geralmente assistente, né, vem uma vez por semana, ou senão essa semana essa pessoa vai vir em tal dia. São algumas vezes por mês só que esse assistente vem para os alunos poderem conversar dos seus problemas com essa pessoa. Só que, na verdade, esse sistema não está funcionando, porque ninguém leva a sério, né? Uma pessoa que, de repente, vem para a escola, os alunos não vão se abrir, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo na escola. Então, geralmente, quem está vendo, quem geralmente tenta resolver os problemas de bullying, ou se não, o problema, no caso psicológico das crianças, geralmente são os professores. Mas para os professores é uma pressão muito grande também, porque se acontece alguma coisa é tudo culpa do professor, no final. E, na verdade, no Japão, pelo menos, bom, nós como pesquisadores, a gente gostaria que eles introduzissem o sistema americano, que nos Estados Unidos tem esse sistema que tem assistência, tem uma pessoa especializada em, por exemplo, lidar com bullying ou com, sei lá, um assistente na escola, mas está sempre lá, e quando tem algum problema, os professores já podem chamar a assistência dessa pessoa e essa pessoa já pode lidar com o aluno. E não existe um sistema assim no Japão, por enquanto, infelizmente. Ok. Bom, estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Michele, quer fazer alguma outra pergunta? O comentário. Se você puder só comentar um pouquinho sobre a formação dos professores para a educação básica, se você tem referência disso, ou valorização do professor, como que isso é enfatizado aí no Japão, né, para a gente ter uma referência em relação Tudo ao que é o bem. Brasil. Então, eu tirei dessa apresentação hoje porque ia ser muito, muito longa. Isso daqui é de uma outra apresentação. Aqui, a formação de professores na educação básica é dividida em 3 tipos: avançado, que é esse daqui com mestrado, e o tipo 1, que é bacharel. Então, aqui, por exemplo, para professores que no Brasil seria educação básica, precisa ter, por isso que eu estava perguntando se curso de pedagogia era bacharel ou não, porque aqui a pessoa precisa ter um bacharel e, acima disso, ainda tem o curso de licenciatura, por exemplo, se é professor de matemática, então o aluno faz um curso de pedagogia
e faz a licenciatura dentro desse curso em matemática, ou se não, na especialidade que a pessoa quer dar aula. E também, para esse bacharel tipo 1, é dividido entre, por exemplo, professores que vão ser professores da educação primária, o ginásio e o ensino médio. Tem uma formação e o tipo de licença é diferente, a licenciatura é diferente. Esse tipo 2 são cursos em faculdades de período curto, geralmente para pessoas que vão trabalhar em creche, ou se não, na educação infantil, que precisa dessa licença. E a minha pergunta de quantos anos é a licenciatura é porque esses cursos de faculdades de período curto são cursos de 3 anos, eles não são bacharel, mas eles dão um tipo de uma licença, tipo no Brasil, não sei se chamariam de licenciatura, para poder trabalhar na educação infantil, na pré-escola ou se não nas creches. Então, no Japão é bem assim, dividido, e é claro, né, se você vai num curso de 3 anos, não pode dar aula, por exemplo, no ensino fundamental. Para dar aula no ensino fundamental, em outros níveis de aula, precisa pelo menos ter um bacharel com a licenciatura na área que quer dar aula, senão não pode dar aula. E esse daqui é a relação de candidatos vaga para professores da educação fundamental e média. Então, esse daqui é o número, esse daqui é primary school, fundamental de 1 a 6. Então, para 54 mil pessoas que querem dar aula, 12 mil conseguem o posto. Então, é de 4 para 4. Mas, por exemplo, a região onde eu moro, infelizmente, está de 2 a 1, mais ou menos, não está de 4 para 1, está de mais ou menos 2 para 1, mais ou menos. Esse daqui são dados de 2010, agora abaixou bastante a competição, como é que eu posso dizer, o competition ratio, o número de pessoas, o número de candidatos para o número de vagas. Tipo, onde eu moro é de 2 para 1, mais ou menos, agora. E dependendo da área, é até, assim, 1 para 1, mais ou menos, infelizmente. E aqui eu não tenho o salário dos professores. Os salários dos professores, os professores aqui no Japão são funcionários públicos. E desde a época pós-guerra até a época antes da guerra, quer dizer, antes da Segunda Guerra Mundial, que seria 1945, que é o término da guerra, o salário dos professores era baixo, não era uma profissão digna, ou se não uma profissão estável, como é atualmente. E depois da guerra, com várias reformas, o professor se tornou funcionário público e recebe 10 a 20, acho que 20% mais que uma pessoa com o mesmo nível de escolaridade. Como funcionário público, então o salário é mais alto. Só que comparando com uma empresa particular, o salário é não muito alto. Mas assim, não é baixo. Eu não sei se dá para ter uma ideia. Sim. Acho que essa formação que você falou, ela se assemelha um pouco no Brasil no período pré-2000, pré-ano 2000. Que em 2001 muda as diretrizes para as licenciaturas. Isso. Então, esse modelo bacharelado e uma licenciatura para dar aula era bastante comum, que era o chamado sistema 3+1. Então, o sujeito fazia biologia, bacharelado em biologia, ou bacharelado em matemática, e depois ele fazia uma licenciatura que ele fazia, na verdade, uma complementação. É o que eu fiz, eu fiz isso, letras. Então, é isso aí. Exatamente. Ele fazia essa complementação. Isso. A partir das diretrizes de 2001, isso se modifica. As licenciaturas, elas ganham um estatuto próprio. Então, o curso passa a ser de licenciatura.
porque se avaliou, se verificou com razão que esse 3+1 não dava conta de discutir a escola, de entender a complexidade da escola, né? Porque, em geral, essa complementação ela era formada pela disciplina de História da Educação, Psicologia da Educação e Didática. Exatamente. É. Né? Então, isso era muito pouco para as questões que estavam explodindo na escola, né? Então, as licenciaturas, a partir de 2001, ela ganha essa independência. Agora, no governo Temer, nós tivemos uma volta de uma coisa que, enfim, da licenciatura curta que havia durante a ditadura militar, a licenciatura curta, que era você, por exemplo, o curso de artes, 3 anos, mas se você fizesse 1 ano e meio, você tinha um certificado, você tinha um diploma de licenciatura curta, e você podia dar aula no antigo ginásio, ou no ensino fundamental, mas você não podia dar aula no ensino médio. Para o médio, você tinha que fazer a licenciatura plena. No governo Temer, criou-se aí umas coisas meio complicadas, que é, para quem tem uma licenciatura, você faz a outra em 1 ano. Então, por exemplo... Seria a segunda licenciatura, né? Você faz a segunda em 1 ano. Meu Deus do céu, eu fico imaginando as coisas que estão acontecendo, essas licenciaturas de 1 ano, que o cara faz em EAD, olha... Então, como é que você faz? Por exemplo, o sujeito fez educação física. Aí, ele quer fazer, por exemplo, sei lá, letras. E ele vai fazer um curso de 1 ano de letras. Como assim? E ele vai ter um diploma com o mesmo certificado, com o mesmo estatuto, a mesma validade de alguém que fez um curso de letras completo, né? Então, 4 anos, abrir... né? Então, no governo Temer, abriu-se isso, que é uma coisa bastante complicada. Além daquele sujeito que é do bacharelado mesmo, que é, por exemplo, de engenharia, e aí ele faz um curso também lá de 1 ano, 1 semestre, eu não me lembro agora, e ele vai dar aula de matemática, por exemplo. Então, a gente, do meu ponto de vista, um retrocesso na questão da formação, né? Que é a preocupação que a Michele estava ali quando ela te perguntou sobre isso, né? Michele, também, quer comentar? também em relação ao que a Ana apontou, né? Ela fez uma fala ali em relação ao candidato vaga, né? A relação, não sei se é candidato vaga que eu posso dizer, Isso, mas candidato esse vaga, número, né? exatamente. Baixa procura. E aqui também no Brasil a gente tem vivenciado isso. Né? As licenciaturas aqui têm pouca procura, né? A gente tem, por exemplo, na Cruzeiro, licenciaturas que estão sendo extintas, né? Porque não tem procura, né? Como, por exemplo, licenciatura de História, Geografia, uma baixa procura em relação a artes, letras, né? Também são cursos que estão aí em vias de ter poucos alunos. A educação física ainda consegue ter mais alunos, pedagogia tem bastante, mas letras, artes, a gente tem, por exemplo, não formou turmas na Cruzeiro esse ano de alunos interessados em cursar essas licenciaturas, né? Também que é um reflexo do nosso país, né? Essa desvalorização do professor aqui no nosso país. E aí o Cacau ficou falando, né, desse contexto de formação, também já fiquei pensando como que é o processo de ensino EAD aí. Eu já queria que a gente tivesse mais tempo para você falar sobre isso. Se existe essa ênfase, como a gente tem aqui no Brasil hoje, né, de ter esses cursos, modalidade EAD, que acaba, né, também refletindo sobre esse professor que vai para a sala de aula, que vai para a escola, né? Olha, no Japão não existe curso EAD para formação de professores. E até, tipo, esse curso que no Japão, a cada 10 anos, desde 2009, tem esse sistema de renovação de licença de professores. Então, a cada 10 anos, os professores precisam fazer um curso de, no mínimo, 30 horas para poder renovar a licença.
Mas esse ano foi extinto, finalmente, né? Porque eu acho que vão transformar finalmente esse curso em EAD. Talvez. É que no Japão ainda falam, a aula tem que ser presencial. Aulas EAD não são aulas, é o que é a mentalidade básica na educação, né? Então, mesmo nas escolas, então, as aulas online não são, como é que eu posso dizer, aceitas como parte do currículo, até que os professores não tiveram férias e tiveram que dar aulas presenciais para poder terminar o currículo, e só as universidades que ainda estão continuando com algumas aulas online, mas assim, curso tem que ser presencial. Então, EAD no Japão ainda está bem atrasado. Bom, não sei se é atrasado, se é bom, é ruim. Estão querendo introduzir. E o primeiro passo vai ser a introdução. Vão extinguir esse sistema de renovação, mas os professores ainda precisam fazer alguns cursos e isso vai ser pelo EAD. Eu não sei se é EAD ou se não, pelo menos online, não vai ser mais presencial como era até ano passado. Eu não sei se esse ano ainda vou precisar dar aula, espero que não, porque eu não gosto desse curso também. A Michele falou da baixa procura pela licenciatura aqui, mas também precisamos colocar, né, Michele, que é no curso presencial, né? Porque no EAD a procura é gigantesca, né? Não sei não sei a proporção, né? Eu sei que educação física tem muitos, acho que pedagogia também. Eu não sei letras, história. O Lucas, que está aí com a gente, que está dialogando com a gente aqui, ele é do curso de História. E ele está fazendo mais uma pergunta para você, Ana, para fechar aquele assunto que ele puxou aqui da assessoria psicológica. Como você está falando na formação de professores, há um tipo de curso extra para que possam ser os assistentes psicológicos para dar essa assistência. Se tem alguma coisa na formação de professores, já pensando nesse quesito de um apoio psicológico, alguma coisa assim. Bom, essa assistência psicológica faz parte do curso no caso do Brasil se chamaria licenciatura, para ser formação, faz parte da formação do professor, mas eles não são especialistas. E tem essas pessoas que vão se especializar nessa área, ou se não é bem na área de pedagogia, a pessoa pode ir, por exemplo, no curso de psicologia e se especializar na parte de assistência, sei lá, algum tipo de assistência em escolas, ou que no caso não seria no curso de pedagogia, mas os professores têm uma certa formação nessa área também. Isso faz parte do curso. Legal. Bom, Ana, queria muito te agradecer. Foi incrível, foi uma manhã para nós aqui muito bacana, muito importante. Uma noite para você aí, né? Nós já estamos chegando. Daqui a pouco eu estou dormindo já. Olha, pois é, nossa senhora. Estamos estourando aqui. A família Sábado já foi à noite para mim. Então. Eu queria pedir aqui para todo mundo, ligasse a câmera, quem pudesse, para eu fazer uma foto aqui da carinha de todo mundo, para eu postar depois no Instagram, no Facebook. Não está arrumada, Camila, vá. Aí, olha, Leila, legal. Boa, Maicon. Olha o Diogo aí, grande Diogo. O Diogo é um aluno formado em pedagogia, que está fazendo educação física e que trabalha com crianças com autismo, com síndrome autista, é isso? É síndrome que fala, Michele? Não. Transtorno do espectro Transtorno autista. do espectro autista, isso aí. Legal. Está aí o Rafael, o grande Rafael, a Val, que participou do projeto Residência Pedagógica,
Que legal. A Camila, eu não estou reconhecendo, não é minha aluna não, né, Camila, ou é? Camila? Ela disse que é. Sou Qual? sim. Oi, Camila, mas você é do primeiro B, da Educação Física? Ah, aqui, ó. É que está pequenininha a imagem, eu não estava reconhecendo. Tá aí o mas eu... Lucas. Oi. Legal, Camila, fiquei feliz de você ter vindo aí, viu? Tá o Lucas Paiva, que é de História. O Clay, ele é de História, ele faz História em AD na Unixul, mas ele está terminando, está na fase final, em Jornalismo Presencial, na Unip, seria Unip? Ah, mas por é aí, tão né? bom ver todo mundo. Eu gostaria muito de ter ido para o Brasil e ter encontrado com todo mundo. Que legal, né? Está aqui o Cleison, a Marisa, que também é do curso de Educação Física, a Dionaira, que é da Educação Física, o Guilherme Medeiros, da Educação Física. Fala, Guilherme, levanta a cabeça aí. Sua cabeça está... Aí, garoto. Quem mais abriu aqui? A professora Leila, que é a nossa professora do curso de Pedagogia, que é especialista em Libras. É isso também, Leila? Não. A Leila, não. Ah, é melhor eu parar de gravar? Não, pode deixar. Pode deixar. A professora Leila, aquilo que você perguntou, Ana, sobre a educação, a metodologia ativa, tal, a professora Leila é expert nas linguagens ativas da educação. Ela já deu formação para nós, professores, inclusive. Muito legal. Muito bem, então vou fazer, a Nicole está ali embaixo. Legal, vou fazer a foto aqui, todo mundo agora, então, fazendo cara de inteligente, vamos lá. Espera aí, deixa eu achar o botãozinho aqui. Atenção. Aí, deixa eu ver se deu certo. Opa, deu certo, legal. Daqui a pouco eu coloco lá no meu Instagram, CacauVaz50. Então, Ana, muito obrigado pela tua fala, pela tua presença, pelo teu espírito colaborador, que de imediato, quando eu fiz a proposta, essa proposta indecorosa, né, de fazer uma live às 9 da noite, das Sábado 9 à noite. às 11 da noite do sábado. Já pensou, gente? Legal, fico muito feliz. Obrigado, Michele. Obrigado, Leila, Verinha, que apareceu aqui também, e todos os alunos queridos que estão aqui, Yasmin, Gabriela, Luana, Júlio, Hugo, João Vitor, a Flora, nossa japonesinha aqui, o Bruno Ribeiro, o Henrique Oliveira, Luciano Magela, Letícia Pereira, Lívia, o Gabriel, Lucas Paiva, o Rafa, a Jéssica, a Val, Diogo, Joinara, Tayane, obrigado, Tayane, Val, Camila, Marisa, Guilherme e Maicon. Valeu, gente. Espero não ter esquecido de ninguém aqui. A Laine Ribeiro apareceu aqui, Yasmin. É isso, gente. Olha, espero que todos tenham colocado lá, preenchido o formulário de presença. Se alguém não colocou, deixa eu colocar de novo aqui o link. Cadê? Perdi o link aqui. Coloquei, Cacau. Ah, legal. Joia. Então, tá o link aí para quem não fez. E o mês que vem a gente tem uma outra live e a proposta, escuta, esses 50 anos do livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, um livro importante para qualquer educador comprometido com um mundo melhor, mais justo. Então, em junho teremos outra live, meus amigos. Obrigado a todos, então. Tenham um bom final de semana. Valeu. Ana, quer falar alguma coisa? Uma fala eu queria final, um tchau? agradecer a todo mundo e da próxima vez, quem sabe, a gente possa se encontrar no Brasil. Ah, legal. Quando você vier para o Brasil, nos avisa. A tua família é pertinho de onde a gente está, né? Tua família é de Mogi, não é? Mogi, Mogi. exatamente. A gente é da Zona Leste, a gente está aqui no campus, no perto. campus São Miguel. A gente está pertinho, a gente tem alunos de Mogi que vêm fazer aula com a gente. Então, quando você vier, será uma alegria, a gente arruma um jeito
de fazer um encontro usando o anfiteatro por uma certeza. fala tua, vai ser bem legal. Tá bom? Então, eu vou parar de gravar. Pode parar, Ana. Um abraço, então, a todos. Muito